Olá, irmãos. Olá, irmãs. Olá, caros ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês hoje de novo. E mais uma vez falando das coisas do nosso grande Deus. Irmãos, hoje viemos aqui falar sobre interpretação bíblica. É um dos grandes problemas, irmãos, que temos, que causa tanta desunião no meio da cristandade, dos irmãos. Então temos que lutar para estarmos todos na mesma página. Eu estudei um pouquinho e fui pegar algumas regras, vários teólogos usam como regras da hermenêutica, etc. E também algumas que eu sinto no meu coração de passar para vocês. Uma delas é o que eu considero a primeira e mais importante regra para se poder interpretar a Bíblia corretamente. Então, vamos passar então a leitura e vamos passar então a primeira regra de interpretação bíblica. As regras bíblicas de interpretação do cristão. Regra número 1. Alfa. Essa é a regra alfa. Por que ela é alfa? Você tem que ser nascido de novo, segundo o ensinamento de Cristo, em João 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, é detectado a partir do momento que uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O recém-nascido demonstra características claras, como o amor à verdade e um coração quebrantado e arrependido. Ou seja, reconhece profundamente que não é merecedor da salvação e sabe que é incapaz de obter a salvação por quaisquer meios possíveis da sua pessoa, ou seja, obras pessoais, ou seja, isto é, mérito. Assim como um profundo sentimento de gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz, por pagar todos os seus pecados. Este, irmãos, é o primeiro princípio e o mais importante, para que todos os outros princípios seguintes, já que o morto nunca poderá entender, seja o que for, porque está morto. Regra 1.1. A regra escondida. O que queremos dizer com regras escondidas, irmãos? É porque estamos falando da guia do Espírito Santo, aquele que trabalha na nossa consciência, no nosso coração, aquele que transcende, irmão, todo o nosso entendimento, e vem, irmão, e faz a vontade de Deus. Olha só o que o nosso Senhor Jesus falou sobre isso em João 16, 12 até o versículo 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Eu vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. João 16, 12, 13, 14 e 15, irmãos. E aqui nós vemos
A grande diferença, irmãos, de quem usa a Bíblia, de quem pega a palavra de Deus em suas mãos, irmão, e sai e anuncia aquilo que está aqui. Ele já entende já que tudo que está escrito na Bíblia é revelado pelo Espírito Santo. Se ele está guiado pelo Espírito Santo, irmão, ele não vai contra a Bíblia. Não pode. Porque a Bíblia já foi inspirada e revelada pelo Espírito Santo aos homens de Deus, irmão, como está escrito. Então nós não podemos. Se você está sendo guiado por Deus, você vai ter que ouvir essas regras que eu estou falando aqui. Você vai entender, irmão, que elas não são minhas. Isso é uma obra do Espírito Santo. Como diz, irmão, eu não estou dando testemunha de mim, estou falando das verdades do Altíssimo e usando, irmão, aqui, ó, a verdadeira revelação de Deus. É essa aqui, tá? Tá ali, ó, na Bíblia. Se você pensa ao contrário, irmão, você não pode estar sendo guiado pelo Espírito Santo, ok? Você tem que entender essa verdade profunda. Por isso que a primeira regra é crer em Jesus Cristo. Porque se você não crê em Jesus Cristo, você não tem o Espírito Santo de Deus em ti. E sem isso você não pode interpretar a verdade, entender a verdade, porque estará morto. E o morto, irmão, não faz nada. A única coisa que o morto faz é apodrecer e cheirar mal. Entendeu? Então, lembre-se, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus em tudo, com orações, com jejum, nos afastando das coisas deste mundo, nos guardando, procurando a santidade, e com orações pedir a Deus sabedoria constantemente, irmão. Essa é uma necessidade mais do que básica. Transcende, irmão, a nossa humanidade. Transcende tudo dentro, transcende, irmão, o nosso coração, o nosso pensamento. Se não tivermos a guia do Espírito Santo, irmão, não adianta. A gente não vai nunca entender a verdade e fazer qualquer tradução ou interpretação correta da verdade, daquilo que está na Bíblia, ok? Então a gente tem que lembrar, irmão, é preciso sim que nós nos esforcemos, façamos um esforço para estudar a Bíblia, entender, mas sempre com isso no canto da mente. Na verdade, ela os irmãos imaginaram, já viu como é que um olho funciona? A luz, ela entra no olho, né? E ela vai bater lá no fundo do olho, onde a imagem então é captada, não é? E ela então vai para o nosso cérebro, né? E faz toda é feita uma tradução dos nossos neurônios que vem ao nosso entendimento. É como não funciona, né? Então, irmãos, se você tiver com os olhos fechados, né? A luz, ela não pode atingir aquela parte do olho em que você então, né? Percebe a imagem. Então, irmão, é a mesma coisa. Se você não tiver a guia do Espírito Santo, os seus olhos são fechados e você não vai conseguir ver as verdades bíblicas que estão iluminadas nas Escrituras, ok? Agora, penso que tenha ficado bem claro o que é a regra secreta. Não é segredo nenhum, né? Tô brincando. Mas que regra é essa 1.1 e por que tivemos que fazer essa regra? Não fizemos a regra número 2, mas a regra 1.1. Por quê? Porque ela está completamente ligada à regra número 1. Quem nasceu de novo tem Cristo. Quem tem Cristo tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, será guiado em toda a verdade. Vamos então à próxima regra. Regra número 2. Reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, sem erros,
e infalível em tudo aquilo que ensina e afirma. Devemos elevar a autoridade bíblica de acordo com a autoridade de seu autor, Deus, nosso Deus. Somente com este alto ponto de vista sobre a Bíblia, que está sobre toda a sabedoria humana, podemos finalmente dizer, como se diz em Salmo 111:10, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Regra número 3. A Bíblia interpreta a ela mesma. Com isso, afirmo que, sabendo do fato que a Bíblia tem por autor final o próprio Deus, não irá ter qualquer de suas afirmações ou ensinamentos em contradição contra si mesma. Ou seja, ela não choca contra ela mesma. A Bíblia sempre se confirma. Então, irmão, se você, às vezes tem gente que tenta pôr verso contra verso, tem que entender que não é assim. A gente tem que harmonizar, ok? Ela tem que ser harmonizada. A nossa maneira de apresentar tem que ser, você tem que harmonizar os versos. A Bíblia, por exemplo, ensina eleição? Ensina. Ela ensina que o homem deve, como é que se diz? A Bíblia ensina que o homem tem responsabilidade moral? Totalmente. Então, como é que nós vamos fazer? O homem é eleito antes da fundação do mundo e também tem responsabilidade moral. Ora, nós temos que então estudar a Bíblia o suficiente para que esses dois argumentos estejam unidos. Eles não são contraditórios. Temos que entender isso, porque a Bíblia ensina e afirma essas duas coisas. Então, existe a forma que o homem tem a sua responsabilidade moral e existe a forma que o homem é eleito. Temos que colocar cada um no seu lugar, como a Bíblia nos ensina, entendeu? E entender. Por exemplo, nós sabemos que a eleição, né, ela elege aqueles que Deus destinou para a salvação. E a responsabilidade moral do homem é que leva o homem ao inferno, porque ele tem responsabilidade em obedecer tudo aquilo que Deus ordena. E como o homem, então, por sua própria escolha, não quer obedecer a Deus, o Senhor, então, tem que eleger certos homens para a salvação, porque se ele não eleger, nenhum homem vai à salvação, porque a Bíblia também ensina que todos os homens igualmente fizeram inúteis e não têm temor a Deus. Então sabemos que a Bíblia, ela se explica ela a si mesma. As Escrituras interpretam as Escrituras. Use outras partes da Bíblia para ajudá-lo a esclarecer e apoiar os significados de uma determinada passagem. A Bíblia é o seu melhor intérprete. Regra número 4. Nunca interpretar o implícito em lugar do explícito. Aquilo que é explícito tem prioridade. O implícito deve ser confirmado em outras passagens da própria Bíblia. Ou seja, irmãos, às vezes a Bíblia está dizendo uma coisa direta, clara. É assim. Então, irmão, não adianta ficar inventando. Entendeu? Muita gente, às vezes, tentando forçar a sua teoria, forçar o seu coração na Bíblia, faz volta, pega daqui, vai dali e faz uma mistureba, tentando provar o seu ponto de vista, só colocando o seu orgulho e não deixando que a Bíblia fale para ele. Então, irmão, vamos deixar sempre, porque quando a Bíblia fala explicitamente o ensinamento, acabou, irmão. Aquilo ali é o que nós vamos aceitar e vamos obedecer. Regra número 5. O contexto é fundamental. Interpretar uma passagem em seu contexto imediato, versículo e capítulos, e seu contexto mais amplo dentro de toda a Bíblia, ou todo o livro.
intenção do autor e todo o conselho de Deus. Na Bíblia, Paulo fala quando está conversando com os elders, né, com os anciões. Elder é ancião em inglês, é os irmãos mais velhos. Quando ele está conversando com os anciões de Efésio, ele vira para os anciões de Efésio e fala: eu estou livre do sangue de todos, porque sempre vos anunciei todo o conselho de Deus. Homens pregadores da palavra, se vocês, ao pregar a palavra, não anunciam todo o conselho de Deus, vós sois culpados do sangue daqueles que vocês estão ensinando erradamente. Então, estamos pregando a palavra de Deus, somos responsáveis por ensinar todo o conselho de Deus. Nunca se esqueçam disso. Regra número 6. Contexto histórico e cultural. Considere o contexto histórico e cultural em que o texto foi escrito para melhor compreender seus significados originais. Mas tome cuidado para não cair na armadilha cultural da interpretação, ou seja, sobrepor a cultura como interpretação, falhando em entender o que está sendo dito explicitamente no texto. Devemos também ter o cuidado de não forçar a nossa cultura moderna no ponto de vista do texto bíblico. Devemos sempre estar atentos para o contexto histórico, mas sem nunca esquecer que em todos os tempos, todos os seres humanos viviam nas mesmas regras básicas fundamentais que vivemos hoje. Porque Deus, o verdadeiro autor da Bíblia, conhece a todos os seres humanos. Irmãos, o que queremos dizer com isso? O que queremos dizer com fundamentos básicos, regras, mesmo as regras básicas, fundamentais? Ora, irmão, lembra que o nosso coração, quando era morto antes do Senhor nos dar a vida, era morto igual outra pessoa lá no passado. Enquanto Deus não falou com Abraão, ele não se pôs a caminho para obedecer a Deus. Enquanto Deus não entrar no meu coração, eu não me pus a caminho para crer em Cristo e obedecer a Deus. Os irmãos entendem? Então, nós temos que entender que nós não somos diferentes daqueles homens porque somos modernos. Talvez tenhamos uma educação diferente, costumes diferentes, mas o diamante bruto, irmãos, esse valor, esse homem é similar demais, irmão, igual. Nós não somos melhores que eles ou piores. Nós temos sentimentos, somos falhos, pecadores, errantes, sentimos dor, sangramos, temos fome. Irmão, essas coisas básicas, fundamentais da vida é igual. Então, quando a Bíblia fala para nós, irmãos, nós podemos, muitas vezes, apesar deles terem um conteúdo, uma cultura diferente, e eles talvez fazerem certas coisas diferentes, vão estar sempre baseadas na fome, no desejo, nos pecados que cometem, nas vitórias que desejam. Vai ser sempre dentro desses básicos, a qual Deus fala para homens pecadores na sua santa palavra. Ele não está falando para santos, pessoas perfeitas. Os irmãos entendem? Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus, irmãos. Então a palavra, ela vem, na Bíblia, ela vem para isso. Ela tem um propósito, certo? E esse propósito atinge todos os homens, desde o princípio da criação até o último dia. Vamos então, regra número 7. Gênero literário. Reconhecer o gênero literário da passagem. Por exemplo,
narrativas, poesias, profecias, epístolas. Esse é só um pouquinho, né? Tem muitos mais, né? Tem vários tipos, né? Para interpretá-lo adequadamente, ok? Então temos que entender, né, que nós temos que interpretar o texto literaricamente. Quando nós estamos falando literaricamente, é um texto, irmão. Tem gramática, tem sintaxe, tem tudo isso aí. Então nós temos que interpretar o texto literariamente, e quando você encontrar uma poesia, temos que entender que aquilo é poesia. Quando encontrarmos fatos históricos, está falando historicamente, então é história. É profecia, é epístola, é epístola. Os irmãos entenderam? Temos que entender corretamente essa parte, que é para também não ficarmos fazendo a tal macarronada. Vamos passar para o próximo. Regra número 8. A intenção do autor. Buscar entender o que o autor original pretendia comunicar ao seu público, tanto o autor humano quanto o divino. Nunca podemos esquecer que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E essa inspiração não foi só o ditar as palavras que a caneta humana escreveu. Aqui, caneta humana, eu estou me referindo ao próprio homem, ok? Estou usando sentido figurado. Em todos os casos, Deus criou estes mesmos homens para que pensassem exatamente como Deus desejava, para que escrevessem aquilo que escreveram, tendo ao mesmo tempo a sua escrita pessoal e ao mesmo tempo a infalível revelação divina de Deus, inspirada, sem erros e perfeita em tudo que ensina ou afirma. Por exemplo, quando a Bíblia se refere àquilo que qualquer pessoa falou, está registrado. Isso não significa que aquilo que essa ou aquela pessoa falou é exatamente aquilo que Deus ensina, mas é evidente que a Bíblia afirma que aquela pessoa disse aquilo. Isto será um fato histórico que aconteceu, aquela pessoa realmente fez aquela afirmação. Ou seja, irmãos, nem tudo que está escrito na Bíblia é Deus ensinando. Muitas vezes Deus está só afirmando que aquela pessoa falou aquilo. E aquela afirmação com certeza vai fazer parte do contexto da história, para que nós possamos entender no final a mensagem de Deus. Então, quando a Bíblia dá um ensinamento, onde ela toma os seus profetas, apóstolos, o próprio Cristo, ou o próprio Deus que falou da montanha, entendeu? O próprio Senhor que falou para que todos ouvissem no arraial. Então aí nós sabemos que é o próprio Deus ensinando, falando. Então devemos, quando essas pessoas falam, ou quando o próprio Deus fala diretamente, então é palavra de Deus, o Senhor é mandamento, temos que obedecer. É óbvio, também, por exemplo, muita gente vai falar assim, então quer dizer que nós temos que fazer o sábado, respeitar 613 leis, né? Aí nós temos que entender que a revelação que veio posterior à revelação do Velho Testamento, hoje entendemos que a lei, ela foi criada, ela é um espelho que nos mostra o pecado, certo? E ela, o próprio Paulo disse, se não tivesse vindo a lei, né, nós não teríamos o pecado, mas a lei veio. Então ela refletiu todo o pecado que os homens estavam cometendo. Então a lei é um espelho, certo? Então a gente tem que entender todas essas pequenas definições, entendeu? Aquilo que Deus afirma, para quem que Deus está falando, quando Ele está falando, para quem que foi uma profecia, para quem foi aquela profecia, foi para quem? Foi para o judeu? É que tem muita gente que às vezes pega passagem que é para os judeus e quer aplicar para si próprio, quer aplicar para a igreja. Não funciona, entendeu? Aí dá problema. Nós temos que saber que as promessas que Deus fez para os judeus, se elas não se cumpriram ainda, elas vão se cumprir, ok? E o Senhor, quando chegar ao cumprimento, todos vão saber que cumpriu, quando chegar o dia certo. Então a gente não precisa também ficar preocupado com isso. Se Deus falou que Ele vai voltar,
que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a igreja, irmãos, pode ter certeza. Ele vai vir buscar a igreja. Se o Senhor falou que vai haver a primeira ressurreição dos mortos, vai haver a primeira ressurreição dos mortos. E falou que vai haver a segunda ressurreição dos mortos. E ele diz, bem-aventurado aqueles que são ressurretos na primeira ressurreição. Bem-aventurados da primeira ressurreição, irmãos. Entendem? O Senhor, ele, para cada, que nem costuma dizer, cada macaco no seu galho, não é assim? Então, vamos lá, continuar. Regra número 9. Gramática e sintaxe. Preste atenção à gramática e à sintaxe das línguas originais, hebraico, aramaico, grego, para compreender as nuances do significado. Nem todos falamos as línguas originais em qual a Bíblia foi escrita. Logo, entender um pouco, ou ter ferramentas que permitem o entendimento mais amplo da linguagem em que a Bíblia foi escrita, permite não só a distinção entre textos originais e traduções, como o entendimento de como se diziam e se explicavam as coisas naquelas linguagens, naqueles dias, irmãos. É importante entendermos, procurarmos termos algum entendimento sobre o grego, sobre o hebraico, sobre o aramaico, e quando pegarmos essas passagens, fazermos análises no hebraico. Hoje em dia tem muitas ferramentas que ajudam nisso. Esse programa que eu, por exemplo, uso para estudar a Bíblia, o eSword, tem bastante ferramentas. Tem outros também hoje em dia com esse advento do AI, né, do AI, da inteligência artificial. É muito fácil fazer a checagem do texto no grego. Você pode pedir para o AI fazer, ele faz. Então, ficou muito fácil. Mesmo que você não saiba, você pode começar a adquirir um conhecimento de como funciona e começar facilmente a aprender essas coisas, entendeu, irmão? Há muitos cursos também no YouTube, pessoas ensinando grego. Irmão, é só querer. Irmão, não tem desculpa. É que a gente tem que suar um pouquinho a camiseta, entendeu? Temos que suar a camiseta. Então, é a tal história. Se a pessoa tem tudo na mão, não faz por quê? Não é? Por que não faz? Se temos tudo na mão, hoje temos tudo na mão. Tá tudo, para aprender as regras da hermenêutica, para aprender, para entendermos o que a Bíblia está dizendo direitinho. Temos capacidade de usar várias ferramentas, e muitas de graça. Essa que eu falo, o eSword, vocês podem ir no site eSword.net. Tem um monte de coisa de graça, irmãos. Bíblias em inglês, Bíblias em japonês, tudo de graça. Bíblia em romeno, Bíblia em italiano, espanhol, português. Vocês podem também ir a sites online onde vão dar para vocês materiais. Tem um monte de comentários, centenas de comentários, irmão. As traduções hoje do inglês, muito material que a gente tem no eSword é tudo em inglês. Mas, irmão, as traduções que nós temos hoje do inglês são rápidas e perfeitas. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Se você tiver o Microsoft Word, por exemplo, ele faz traduções belíssimas, quase sem erro nenhum, irmãos. Está muito avançado isso hoje em dia. E até livros, irmãos. Livros em inglês, em áudio, você consegue fazer transcrição rapidinho. Então tá muito fácil, gente. Tá muito fácil. É só mexer um pouquinho a cachola, se esforçar um pouquinho e a gente tem tudo na mão, tá bom? Então, vamos à regra número 10. A interpretação centrada em Cristo. Opa! Regra número 10. Interpretação centrada em Cristo. Procure o significado cristológico e como uma passagem se relaciona com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Aqui chegamos, irmãos, no ômega, porque ele é o alfa
e Ele é o ômega. Lembre-se sempre, as Escrituras dão testemunho de Cristo. Tudo, irmão, tudo estará ao redor da pessoa de Cristo. O foco, se não for amplo, será focado em alguma característica do seu plano maravilhoso de redenção. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Irmãos, e aqui então chegamos praticamente quase no finalzinho do nosso vídeo, aonde delineei para vocês essas 10 regrinhas. Irmãos, se você estudar um pouco de hermenêutica, né, na internet, você vai ver que todas elas são muito similares. Talvez você vai encontrar umas que abraçam 2 ou 3 conceitos desses que eu coloquei aqui. Mas, irmãos, eu deixo para vocês de novo a primeira regra. Ela é a mais importante, irmãos. Não deixe fugir esse ponto. Não deixe passar, irmãos. Você tem que ser nascido de novo, segundo o ensinamento de Cristo, em João 3, verso 3. Irmão, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ok, irmãos? É muito importante, irmãos, que a pessoa creia em Jesus Cristo, se você quer realmente entender as Escrituras. Ok? Se não for isso, irmãos, esquece. Você vai olhar para as Escrituras e você só vai ver, normalmente é o que a maior parte das pessoas vê. Olha para a Escritura e fala: oh, tá aqui, pecado, Davi pecou aqui, oh, o outro pecou ali, Pedro fez não sei o que, Paulo estava matando, e Paulo falou isso. É tudo o contrário. Oh, irmão, a gente está cansado de ver pessoas que pegam a Bíblia e tentam deturpá-la, porque eles não conhecem Cristo, irmão. Quando nós conhecemos Cristo, quando Cristo entrou em nós, o Espírito Santo nos deu vida, tudo muda. Nós passamos a ser pessoas diferentes, passamos a ter um coração de carne, como fala Ezequiel. Eu vou tirar de vós um coração de pedra e vou vos dar um coração de carne, não é? Então, irmão, o coração de pedra não bate sangue, ele é duro, ele é morto. A pessoa não tem sentimentos para Deus, irmão, não tem amor por Deus, não quer, entendeu? Irmãos, então vamos lembrar que uma das coisas mais importantes que o cristão tem é amor pela verdade. Se você não tiver amor pela verdade, ore a Deus, porque você está num estado terrível. O amor pela verdade é o amor por Cristo, irmãos. É a verdade que nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. O que o Senhor falou em João lá 14? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Entendeu, irmãos? Então, o primeiro e mais importante ponto para interpretarmos a Bíblia corretamente é termos a certeza que somos nascidos de novo, que em nós está Cristo, e Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Irmão, se você tem qualquer outra coisa na sua vida que é mais importante que Jesus Cristo, então olhe de novo, porque você pode estar se enganando. Você pode... Você pode achar que é nascido de novo e não é nascido de novo. Você continua morto, ainda não crê no Senhor. Entendeu? Se preocupe com isso. Entendeu? Se preocupe. Não seja enganado pelo seu próprio coração. Entendeu? Você tem que ter a certeza. Tem que falar lá, Paulo: faça segura a tua salvação. Nós temos que saber se realmente é. Se isso que você acredita, você realmente acredita. Que você procura viver pelas palavras dele. O que ele falou? Lá em
João 18:37. Olha só que bonito, irmão. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Deus abençoe, irmãos, por mais uma vez estar conosco, assistir esse vídeo na sua integridade. Deus abençoe pela sua fidelidade e até o próximo vídeo.